Olá, hoje eu vou falar sobre a inserção digital da identidade ambiental no mundo empresarial. Os autores deste trabalho são Terezinha Corrêa Lindino e Angélica Góes Morales. Quando a identidade ambiental é inserida no mundo empresarial, ela gera uma dor de cabeça aos que dela dependem, ela gera uma noção de responsabilidade socioambiental, vigilância planetária e mecanismos de controle. Ela indica o uso do discurso ambiental no contexto digital pelas empresas e, principalmente, ela gera uma construção de um novo saber ambiental e cultural em uma nova sociedade, hoje denominada sociedade conectada. Então, nós observamos que existem vários mundos, e desses mundos nós podemos falar que o ambiental sai do tradicional de somente discutir a produção e o trabalho e insere nele a ideia de consumo e de informação. Essas informações e o consumo ganham cor, forma e analogias, pois se transformam em imagens que criam sensibilidade sobre o conteúdo a quem está sendo destinado. Nessa pesquisa, eu utilizei da perspectiva qualitativa com o cunho teórico analítico. A técnica de levantamento de dados, ela se baseou em um fio condutor sobre a utilização do discurso científico desenvolvido pela educação socioambiental na gestão ambiental digital das empresas. Esses foram os autores selecionados e todos eles trabalham com a ideia de capitalismo informacional. Este capitalismo nos dá a ideia também de não idealidades, ou seja, aquela cor, né, aquela forma e as analogias que a imagem se traduz. Bom, os resultados que a gente obteve deste trabalho é que 3 palavras são fundamentais, entre elas controle, monitoramento e medição do discurso ambiental nas mídias digitais. Vários autores vêm trazendo uma corroboração de entender que, ora, essas ações elas são corretivas e preventivas, o que nós chamamos de autoridade, ora, elas são superadas, porque são alternativas já convencionais, que nós chamamos de autoritarismo. Deleuze, então, nos diz que isso não é novo, né? Essa organização de uma vigilância planetária já vem de anos, e que o mecanismo de controle também está sendo utilizado por vários agentes públicos e privados em um determinado espaço, que muitos autores gostam de denominar como lugar nenhum, e sob domínio de princípios e diretrizes previamente determinados. Com essa situação, cria-se uma imagem verde, e Durkheim nos traz uma ideia para entender um pouco mais essa imagem verde. Ele diz que a relação indivíduo-sociedade, ela então é regulada, né, por fatos sociais e pelo entrosamento, então agora, deste ser humano com a natureza. Ele diz então que com isso, né, as normas e as condutas sociais fazem uso de códigos de funcionamento e a partir deles cria-se o que nós chamamos de diminuição de males estares da vida social. Só que ele diz que no ambiente, num contexto ambiental, a falta de regras dessa posse, né, de riquezas naturais, elas estão complicadas. Por que complicadas? Elas estão sem rumo e com isso está estabelecendo uma crise na gestão ambiental das empresas contemporâneas. Já Foucault, Morin e Hall traz 3 conceitos bastante importantes. Foucault diz que a sociedade tem um poder de constrangimento desse indivíduo e, portanto, ela molda a personalidade e as condutas dele. Morin nos traz o sentimento de pertencimento, que é necessário para a cidadania planetária e, com isso, desenvolver a responsabilidade e o equilíbrio ambiental. E Hall nos fala de que a paisagem cultural de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, elas estão fragmentadas hoje em dia e isoladas em si. Neste contexto, observamos que o panorama geral é visto por Sacristã
e por Boaventura, que nos diz que a sociedade conectada em rede, ela está emergindo a reconstrução econômica, política, social, cultural, o que dá a ideia de um projeto de uma cidade global. E dentro dessa cidade global, os cidadãos são responsáveis e, por isso, eles precisam promover boas práticas ambientais como um caminho de sobrevivência da sua espécie. É o que determina Boaventura. E o Castel e o Barreto e Rios trazem a ideia de que isso precisa de um ambiente bem determinado, e a mídia digital, ela se torna o precursor quando ela traz uma nova forma de poder, vamos dizer assim, dos códigos de informação e das imagens, e a própria internet, ela se torna o que a gente chama de cyberespaço, de relações entre um ser e entre o seu ambiente. Com isso, a gente observa, né, nas considerações finais, que no Brasil, desde a Constituição de 88, nós estamos tendo uma mudança da cidadania. Hoje, só o binômio dever e direito é muito pequeno. Precisamos de sensibilização ambiental da população, tanto interna quanto externa, de uma empresa, de uma ONG, de um estado, de um país, como também precisamos desenvolver a ideia de cidadãos globais, sermos vigilantes no espaço virtual, ter níveis de comprometimentos, tanto das empresas ou das instituições, como os dos consumidores, dos cidadãos, legitimar, então, o que é essa criação de imagem verde e, principalmente, entender o locus de pertencimento dentro da cidadania planetária. Era o que eu tinha para oferecer para vocês. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.